então começar com o Barba avaliando a partida e essa vitória no sufoco do Atlético. Sabíamos que teníamos que acreditar até a última jogada, teníamos que fazer nosso trabalho. A segunda parte mudamos o esquema, jogamos de outro jeito e eu sinto que tivemos muitas mais possibilidades na segunda parte que a primeira. Tivemos muita bola também na primeira parte, mas é um time muito difícil para jogar. Olha aí, rolando esse momento em que a transmissão até corta ali pro Flávio Rodrigues, esperando encerrar o jogo. Como eu falei, Bel, não foi um jogo com brilhantes do Atlético, nem na Arena, nem no Alfredo Jaconi. O nosso atacante, por exemplo, o Cassierra, não finalizou, sendo que todo mundo no time finalizou. Do lateral ao meio-campista, ao volante, ao zagueiro, todo mundo finalizou, menos o Cassierra. Então a gente apresenta ainda alguns problemas. Em determinado jogo virou um pinball a partida, bola para cima, chute para o lado, gramado escorregadio, todo mundo caindo. Não foi um jogo prazeroso para quem não torce pelas equipes de se assistir, de parar na frente da equipe da TV e assistir. Mas eu preciso destacar aqui, antes de dar o puxão de orelha para valer durante o programa, que são apenas 2 derrotas nos últimos 13 jogos. Isabel, uma sequência de vitórias como visitante. Ganhamos do Cruzeiro, Juventude do Uruguai foi empate, ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Vasco, ganhamos do Juventude agora, para um time que eu falava que dá síndrome de Confins. Fiz uma oração repreendendo esse espírito esquisito de Confins aqui nessa bancada. Então, dos últimos 8 jogos, 5 Galo sofreu gol. Então, além de comemorar a classificação, eu vou colocar alguns pontos positivos, porque já eu vou puxar a orelha de um Galo que está realmente com algumas dificuldades e não consegue corrigir, muito por não ter ido para o mercado. Beleza. E Faelzinho, entre querer e poder, e o que o Atlético pôde ontem foi isso aí. Vamos começar a ver as repercussões dessa vitória no sufoco do Galo. O hino já fala vencer, vencer e vencer. Mas foi muito sofrido. O time do Galo tem que dar feio demais, viu? Ganhou foi na sorte. A real é essa. Não fez papel em casa e sofreu lá. O sofrimento até o último momento. Os 90 minutos sofridos. O time do Atlético sempre, já não é de hoje, anos a anos, faz essas maravilhas com a gente, né? Graças a Deus, a gente pode colocar o joelho no chão e agradecer que tem goleiro, porque se não fosse o Everson com aquela defesa queima-roupa, a gente não teria ganhado o jogo. E o Leão, com aquele chutão dele horroroso, conseguiu deixar o Minda na cara do gol com o zagueiro deles, bateu cabeça e ajudou a gente, né? Se não fosse aquele gol, ia sair nos pênaltis pro Juventude, ia sair. Ou então o Everson ia fazer mais um milagre, né? Mais uma vez o Everson. Graças a Deus a gente pode, agradecer que temos goleiro. Isso o Atlético tem, é goleiro. Única coisa, mais nada. Sí, la verdad muy feliz por el gol, por la clasificatoria a la siguiente fase y bueno. Estos galos aqui se pela hasta o último e bueno, vamos seguir adelante. Mesmo com todas as dúvidas, mesmo com todos os questionamentos, é mais um grupo que está nas quartas de final da Copa do Brasil. Podendo jogar também umas oitavas de Sul-Americana, podendo chegar novamente numa competição que a gente conseguiu chegar no passado. Então, a gente tem que ver sempre tudo como lado positivo, mas agora mais ainda, porque isso que faz com que a gente crie a casca como um time. São jogadas rápidas, mas eles jogam curto no seu campo, a bola longa y finalizan rápido. Es difícil jugar y tentar reducir esos espacios porque en algún momento ellos van a encontrar y yo siento también que fizemos un grande jogo. Estamos contentes. Pois é, o Atlético começa marcando alto, forçando o erro na saída de bola do Juventude, mas o Galo acabou tendo dificuldade para converter em grandes chances. O Cassierra ficou amarrado ali por 5 jogadores na última linha de 5 do Juventude, não conseguiu ser acionado, não finalizou durante o jogo. É um campo que os jogadores escorregaram muito, que o Atlético cometeu erros básicos, como a bola com o Nathanael Cruz ali na entrada da área, no campo defensivo, que não se faz no futebol. E o Everson, o torcedor, tem razão. O Everson salvou a lavoura novamente. Assim como o Bernard também tem razão de você pegar os pontos que precisam de evolução, os pontos que a gente tem que criticar fora de campo, de um clube que não conseguiu corrigir os erros na janela de transferências, dentro de campo, cometendo muitos erros,
mas também um clube que não sofre gol dos últimos 5 dos últimos 8 jogos, de um clube que veio com a campanha muito boa como visitante, que só perdeu 2 dos últimos 13 jogos. Então, são aspectos, Bel, que eu sei que precisa de melhorar. Um ataque precisa ter números melhores, você precisa ter mais autoridade quando você enfrenta, e repito, muito respeito ao Juventude, a campanha de ascensão na Série B, no Gaúcho fez um bom campeonato, mas você precisa se impor um pouco mais contra um time de segunda divisão, se você quiser se dar bem lá na frente. A Copa é isso, você classifica e a vida te dá uma oportunidade, alguns dias, para você corrigir seus erros. Se você quiser continuar sua caminhada em direção ao título, você corrige. O Galo hoje tem alguns desses problemas, mas eu preciso celebrar também, porque foram dias difíceis, um primeiro semestre muito difícil aqui. O Galo está nas quartas, está nas oitavas da Sul-Americana e uma ascensão no Brasileiro. Tudo porque estava em crise e enfrentou o Cruzeiro. Do Cruzeiro para cá, o negócio, nós temos um couro no Cruzeiro, a chave virou e ponto final. Naquele dia eu falei, está em crise e enfrenta o Cruzeiro. Eu não posso falar de couro não, porque de repente não estamos mais nos anos 90, né? Fica ruim comentar sobre certas coisas, porque couro bom, e eu estou falando de futebol, foi na final do Mineiro com o Cruzeiro conquistando a taça esse ano, e o Atlético esse ano não conquistou absolutamente nada. E o engraçado é o seguinte, porque quando o Leandro Donizete abre a caixa de ferramenta, o Fael falava, é o general! Com o Caio Jorge, ele fala outras nomenclaturas que aqui eu não preciso falar, porque incomoda ele demais. Então até aqui o Cruzeiro, hoje não, até aqui o Cruzeiro incomodou demais o Atlético, tanto que hoje ele estará secando o maior campeão da Copa do Brasil, já que ele passou numa cagada terrível em cima do Juventude com um erro do Flávio Rodrigues, viu, meu filho? O Mineiro voltou a ser mundial, erro do Flávio Rodrigues. Qual que foi o erro? Cometeram o erro, viu, Bel? 2 pênaltis não dados pro Galo do Flávio contra o Rodrigues. Juventude. Obrigado, Chorão. Bel. 2 pênaltis não dados. Charlie Brown Júnior, Já que você- contrata o novo Chorão aqui, ó. Ele ficou louco. Olha o Já novo que Chorão aqui, ó. vocês citaram a arbitragem, o pessoal do Juventude, Fael, não saiu satisfeito com a arbitragem, não. Eu também não. As vaias, elas refletem um pouco o que aconteceu, né? O juiz, acredito que já tinha passado o tempo, ele levou o apito na boca para terminar. Eu não tinha visto, eles chegaram a falar comigo que ele já tava com o apito na boca e eu até brinquei com o Lianco, né? Até falei assim, ó, seu lançamento foi horroroso, mas graças a ele a gente conseguiu chegar a esse gol. O juiz deu 5 de acréscimo, se eu não me engano. Faltava 1 segundo, quando a bola tocou a rede, faltava 1 segundo para o tempo de acréscimo que ele havia determinado. Então o Gão também desesperado, maluco, sem norte aí, Adora falou falar uma de coisa mim. de um assunto que Eu não entro estava na lá, mente dele. que eu não comentei aqui, mas o Ficou Flávio até Rodrigues, eu não consegui ver na imagem do lance do Dudu, tive a sensação de pênalti no único replay que eu vi até agora. E na Arena MRV, o árbitro deixou de dar um pênalti para o Atlético. Apesar de todos os problemas, todos os defeitos que o Atlético tem, precisa corrigir no mercado, era para ser uma classificação mais tranquila, não fosse o Galo prejudicado pela arbitragem. Não parece um pincher latino na beirada do portão? O Gão! Parece um pincher. Inclusive, o pênalti não dado contra o Cruzeiro, por exemplo. Lá, Chorão. o Caio Jorge, que deveria ter sido Chorão. expulso com 4 minutos na final do Campeonato Mineiro. Então é um time beneficiado, mas a gente vê que quando acontece contra o Inter aquele, o Cruzeiro está sendo perseguido. Como e tal. é que é? Faz de O novo. Cruzeiro está sendo perseguido. Isso vai dar uma figurinha muito boa. E aí, ô Isabel, o que eu tenho que destacar aqui é, Galo, você está nas quartas da Copa do Brasil, você ainda está na Sul-Americana e conseguiu uma boa pontuação no Brasileiro nesses últimos jogos. Corrige o que tem que corrigir nesse mercado, que a vida pode sorrir pra gente esse ano ainda. Torcendo pra não pegar o Cruzeiro, porque se pegar o Cruzeiro nas quartas de final de novo, já era, meu filho. É só pegar o Do ano histórico de passado, baixo já da história, era, meu nos últimos anos. Pega Em histórico mata-mata não, já em era, décadas, até hoje. Já era. Desde o início da sua história até hoje. Só 2 décadas que você tem mais vitória que eu, Gão. Só 2 décadas. Eu entro na mente Só do 2 Fael. décadas, o Gão. Ele devia estar comemorando, ele tá bravo. Só nos anos 60 Olha o e anos 2000, recorte na Gão. história, nosso Victor gente, Valentim. Não, eu tô falando da Olha história. lá os melhores momentos de Juventude e Atlético, Faelzinho. O Galo, no início do jogo, ele ainda consegue forçar o Juventude a entregar mais a bola na saída, tentativa de saída do Juventude. Ali o Galo conseguia fazer uma pressão maior. Curiosidade, o CC na escalação inicial, eu confesso que não esperava, apesar de todo torcedor, todo atleticano querer pela dinâmica do jogo. Mas o fato do Juventude baixar suas linhas, ficar nesse 5-4-1 ali no início do jogo, dificultava um pouco mais. E você está vendo a finalização de quase todo mundo do time, menos do Cassierra. É um atacante que precisa aparecer mais no jogo, ser mais referência na área. Né? Ficou encaixotado ali por essa
essa defesa do Juventude, que fez aquele vulco-vulco lá atrás. E depois o Juventude, assim como na Arena, começou a gostar do jogo. Forçou o Everson a fazer boas defesas, arrancada do Natanael, que vai finalizar por cima. Você tem finalização aí dos laterais, dos zagueiros, dos volantes. E tem dois caras que, um deles é esse que constrói essa jogada, que é o Vitor Hugo e o Lodge, que eles são realmente referência técnica do time do Galo. Defesaça do Everson, melhor goleiro do Brasil, mas disparado o melhor goleiro do Brasil. E o Lodge e o Vitor Hugo, quando não estão inspirados, quando não estão no grande dia, o Galo vai apresentar uma dificuldade enorme. E repito, porque eles hoje são essa referência. O primeiro semestre do Vitor Hugo foi muito bom, mesmo que na carreira anteriormente ele nunca tenha assumido esse protagonismo. Nossa, já mas cada finalização do Atlético me lembra aquele Wesley que passou pelo Cruzeiro, que veio do Palmeiras. Realmente, tanto que assim, o Galo, no momento em que o Galo consegue ser dono do jogo, o Galo não dá trabalho para o Jandrei. O Galo finaliza muito para fora. Já o Juventude, quando cresce no jogo, ele dá muito trabalho para o Everson. Essa foi a diferença. A contundência tão citada pelo Sampaoli quando esteve por aqui. Aí o Lianco lança, ainda estava no tempo de acréscimo prometido pelo Flávio Rodrigues. A bola a zaga dá uma pichotada ali, ela sobra para o Olaminda marcar o ataque do atleticano, marcava desde o jogo contra o Mirassol. Estava realmente nesse jejum aí, que bom que sai, mas é um ataque que precisa entregar mais números. É um ataque que precisa te passar essa tranquilidade, porque se dos últimos 8 jogos você passou 5 sem sofrer gols, era para você passar até um cenário mais tranquilo nesse momento aí. Vale a classificação, estamos nas quartas e repito, a vida dá a oportunidade de você ir corrigindo os erros à medida que você vai avançando nas Copas. Ou você corrige, ou é questão de tempo sair. E como os finalistas vão para a Libertadores, o Galo pode estar 4 jogos aí de voltar para a Libertadores. Nandinho de Igor Gomes, será que ele está merecendo uma outra chance? Entrando bem. Se está preparando bem. Está acreditando muito mais nele. Eu acho que encontramos uma opção muito importante para nós. É um grande jogador, já sabemos isso. E encontramos seu lugar no campo de jogo. E a partir dali, sinto que ele começou a crescer, a acreditar muito mais. Os companheiros, digamos, confiam muito mais nas situações que ele pode nos ajudar. Ô Bel, isso é uma situação que eu previa lá em junho. No meu YouTube, no canal do YouTube, eu falava que o Atlético, se não reforçasse, se não contratasse, ia fazer uma nova leitura sobre o Igor Gomes, sobre os jogadores que ele entendia que não podiam estar mais aqui, por isso encostou naquela reta final ali por 10 jogos, como ele, o Dudu não jogou em maio pelo Campeonato Brasileiro, tem o Rinier nessa prateleira também. O Galo não acha clubes que queriam e por isso ele fica, o clube faz uma nova leitura. Não muda o fato de que a gente deveria corrigir uma peça que a gente entende que não agregava naquele momento e que só permaneceu porque a gente não consegue ir para o mercado de transferências, porque o clube foi mal administrado nos últimos anos, chega num cenário que ele sabe que precisa reforçar, sabe que precisa corrigir erros e não faz. Aí o que você faz? Você pega a peça que tem problema, que você detectou que não agregava mais, que você nem quer prorrogar o contrato e você faz uma releitura sobre ela. Fato é o Vargas, Mariano e Kardec, as 3 substituições na final da Libertadores, uma semana depois já não estavam aqui no Galo. O Galo é uma roda gigante, sempre corrigindo os mesmos erros.